a questão fundamental acerca dos neurônios. Então, vamos lá. Então, se tratando disso, é que o ser humano tem que buscar conhecimento, tem que buscar conhecer as coisas para poder fazer parte da integralidade da realidade. E isso significa ser integral, ser completo em relação à realidade é estar junto com as questões de conhecimento, estar completamente imerso nas questões de conhecimento, pois isso tudo trabalha as questões neuronais, pois isso tudo trabalha as questões da psique. Isso tudo torna o ser mais apto para poder desenvolver tecnologia, ao qual favorece a sociedade, desenvolver teses aos quais favoreçam a sociedade, não ser um ser isolativo nas questões sociais do século XXI é fundamentalmente um grande erro, porque o ser isolativo no século XXI é um ser que não se integralizou completamente às questões em si das ciências. Por isso, sim, ele se tornou um ser completamente desprovido da questão racional, porque o que é racionalidade de fato? É uma integralização do ser em relação à realidade. A Bíblia, por exemplo, é a realidade. E então não podemos nos tornar isolados e acharmos que com isso somos seres realmente racionais. Mas esse questionamento que eu faço, a racionalidade, é um questionamento referente a cada ser humano. Porque o que é de fato ser racional? Todo ser humano é racional nesse questionamento. Mas a racionalidade tem a ver também com as questões fundamentalmente da psique em relação ao exercício mental, em relação à mentalização, em relação à realidade, que significa estado de contemplação, que significa reflexão acerca da realidade, é um trabalho de prática também. Assim era requerido e dito, de certa forma, pelo que conhecemos como Horkheim e Adorno, dialética do esclarecimento, né? E então, olha só, a realidade requer que venhamos a ser integrados a ela, para que possamos com isso exercer a nossa autoridade de cidadãos e de seres racionais. Então esse questionamento também visa questionar os seres racionais que de fato não exercem a sua racionalidade, né? Porque a realidade requer isso de nós. A realidade cobra isso de nós. E devemos de fato compreender isso. E devemos de fato entender isso. Que essas cobranças naturais fazem parte das relações sociais apresentadas a nós. Pois o que temos como relações sociais se não é de fato as relações das ocorrências sociais que são apresentadas de certa forma, que são transmitidas de um para o outro. E então isso tudo significa que, na verdade, as relações sociais trazem consigo fatores de consciência da realidade. E então, como é que um ser pode ser isolativo na questão social? Então ele não é racional de fato, porque se formos tratar disso, tem assuntos e mais assuntos os quais são relevantes e irrelevantes. O que define relevante e irrelevante são as questões de conhecimento, são as ciências. Então, qual o problema de assuntos irrelevantes? É justamente que não
trazem uma questão de acréscimo positivo, né, para as nossas vidas. Então, aquilo que não se acrescenta, aquilo que não soma, realmente deve ser praticado, deve ser posto em pauta, deve ser exercido? De fato, não, porque isso seria algo imprudente. E a Bíblia vem falando da questão da casa construída na rocha e da casa construída na areia. É uma questão de imprudência. Então, o ser humano tem que se pautar em assuntos aos quais irão lhe conduzir, né, para uma consciência maior, que irão lhe conduzir, né, para uma questão de racionalidade maior, porque isso de fato é ser humano, porque isso de fato é ser um ser humano, porque isso de fato é ser uma pessoa integralizada em relação à realidade. E então, realmente, as questões fundamentais neuronais é que os neurônios precisam trabalhar. Qual é a função neuronal? Sináptica. Transmitir eletromagnetismo e pulsões eletromagnéticas também, aos quais se relacionam com base na realidade. Se até a questão neuronal tem a base na realidade, porque nós, seres humanos, de certa forma, optaríamos pelo ato isolativo, que significa o ato da irrelevância social. Isso compõe também parte da criminalidade, né? Porque, olha só, sem se tratar das questões criminais no sentido de criminosos, não é disso, eu estou falando mais de uma questão figurativa que eu vou pontuar aqui. Criminais no sentido de anti-cidadãos, anti-seres humanos, né? Porque a realidade cobra de nós que venhamos a ser humanos. Ela é excludente. Daí que vem todo o preconceito, daí que vem toda a discriminação, porque quanto mais distante da cidadania, da humanidade, mais pejorativizado o ser humano é, mais tratado com taxações negativas, com nomenclaturas nesse sentido negativo do ser humano é. E então o problema do ser humano no século XXI, com tanta informação assim, tem a ver com a seleção de informações adequadas, tem a ver com a apropriação de conteúdos adequados, para que possam ser utilizados devidamente, para que possam realmente gerar no ser humano um acréscimo, gerar no ser humano um potencial para que esse ser de fato venha a ser um ser humano de fato, ao qual venha a ser de fato um ser integrado com a realidade. Então não podemos nos menosprezar, nos depreciar, que é diminuir. Não podemos nos aviltar, que é diminuir, né? No sentido de humanidade, apenas agindo inapropriadamente bem, senão a gente está se colocando numa situação de vitimização, porque vamos sofrer com isso. Mas é daí mesmo, Matheus, que vem o preconceito? E a discriminação? Porque o preconceito, olha só, qual é a fundamentação do preconceito? Aquilo que se ausenta no ser em relação ao que se tem. Como assim? Aquilo que falta no ser, por questões de incompetência ou impossibilidade. Incompetência porque ele tinha potencial para poder fazer e não pôde fazer. Ou impossibilidades porque, de certa forma, por alguma situação, o ser humano não pôde fazer aquilo que ele deveria fazer.
Tem pessoas que foram trabalhar cedo demais e não puderam estudar, né? Mas realmente existe a impossibilidade ou impossibilidade de incompetência no sentido da pessoa realmente, de certa forma, ter a possibilidade de fazer, mas negligenciar essa vontade para poder fazer outra coisa, para poder dar atenção a outra coisa. Realmente não vou responder essa questão. Vou deixar em aberto para vocês, né? Mas o preconceito é aquilo que se ausenta, que não temos, com base naquilo que outra pessoa tem. Então ela te olha desfavoravelmente, de uma forma desfavorecida, porque ela possui e você não possui. Então esse é o problema em si. E as questões neuronais é que as sinapses sempre estão em contato em relação à realidade, pois tudo que entra no nosso corpo gera efeitos na nossa mente, na nossa psique, e gera hormônios, pois a base da comunicação é hormonal. E então é por aí. Deixo mais esse áudio gravado. Minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Amém.